Pessoal, tudo bem? Mais uma aula aí da nossa disciplina de saneamento ambiental. Vamos falar hoje sobre controle da qualidade da água, tá? Então, a nossa aula vai se basear nessa portaria, né, 888 de 2021. Vocês já viram sobre ela na aula que a professora Renata passou para vocês sobre os parâmetros que monitoram, né, a água, os parâmetros que são monitoráveis quando você pensa num sistema de gestão da água. E hoje a gente vai entrar um pouquinho nessa portaria em alguns pontos específicos que são muito importantes aí para os gestores na tomada de decisão e na própria gestão de um sistema aí de abastecimento de água e de tratamento também, tá? Então, vamos lá. A gente vai ver que não vamos passar todos os artigos dessa portaria, vamos passar alguns principais, que eu considero principal, e os demais artigos depois eu vou deixar lá no Moodle. Você já tem um link também no Moodle que a professora Renata passou para vocês, mas eu também posso deixar um link de algum material resumido referente a esse controle de qualidade. Vou deixar tudo lá na semana específica no nosso Moodle, ok? Então a gente já começa, quando a gente vai verificar essa portaria, né? Lá no artigo 13, que é um artigo muito importante que fala sobre competências, tá? Então a gente vê lá nesse artigo 13 que vai ser competência às secretarias de saúde dos municípios e do Distrito Federal. Ou seja, a gente, como gestor, trabalhando no município, concursado ou com algum cargo lá que tenha uma responsabilidade referente a esses sistemas de saneamento, de abastecimento de água, a gente sabe que compete a essa secretaria, né, do município exercer a vigilância da qualidade dessa água, tá? Nessa área de competência e, é claro, sempre com articulações com o serviço de abastecimento de água e tudo mais, conforme está estabelecida nessa norma. E é responsabilidade também da secretaria determinar ao responsável dos sistemas quando verificadas não conformidades que apontem para a situação de riscos. Ou seja, cabe também à secretaria, na forma que avalia esse sistema, referente à qualidade dessa água, entrar em contato, né? Ir lá e falar, apontar quando algum desses parâmetros não estejam de acordo e que podem levar a uma situação de risco. Então, pode mandar que seja elaborado um plano de ação que adote e informe medidas corretivas, que amplie o número mínimo de amostras, caso se verifique que é uma recorrência essas falhas que ocorrem no sistema, que aumente a frequência, né, da amostragem, em vez de amostrar uma vez por semana, que amostre mais, ou uma vez a cada bimestre, que amostre mais vezes, e que inclua o monitoramento de parâmetros adicionais, ou seja, a Secretaria de Saúde ela tem essa competência, ela pode, né, falar que os sistemas que fazem essa gestão da água façam o monitoramento de algum outro parâmetro adicional que não esteja ali na própria portaria. Então, eles têm essa responsabilidade, eles têm essa competência. Muito bem. Então, indo então para o artigo 14, para falar o seguinte: bom, eu não trabalho na prefeitura. Eu, como gestor ambiental, trabalho numa secretaria, eu trabalho, na verdade, no sistema que faz o controle de abastecimento, de água e tudo mais, nas companhias que fazem esse serviço. Bom, se eu trabalho nessa companhia, cabe a nós, então, gestores, que está em contato com essa companhia, exercer o controle da qualidade de água para consumo humano. Então, somos nós, da empresa responsável lá pelo saneamento, que vai fazer esse controle, operar e manter as instalações destinadas ao abastecimento de água potável em condições conforme estabelecidos pelas normas da BNT e demais normas pertinentes, fornecer água para o consumo humano. Então, assim, a gente tem que ter essa água com uma qualidade potável para ser utilizada para o consumo humano. E cabe a nós também realizar o monitoramento da qualidade conforme plano de amostragem definido para cada sistema e solução alternativa coletiva de abastecimento de água. Então, quando você vê SAA, Sistema de Abastecimento de Água, e SAC é Sistema de Abastecimento Coletivo de Água, mas a gente sempre vai estar envolvendo os dois, porque pode ser que um sistema de abastecimento seja composto por estruturas mais simples, como é o caso de caminhão-pipa, coisas que vocês já viram nas aulas passadas, um tipo de abastecimento não convencional, certo? Perfeito, então. Vamos ver, então, as responsabilidades que ainda estão nesse artigo 14, referente aos operadores, ao sistema que é de competência ao abastecimento de água coletivo ou geral. Assegurar pontos de amostragem, tá? E esses pontos de amostragem é definido já por
por essa norma aqui, aonde eles têm que estar localizados. Por exemplo, a gente vê aqui que obrigatoriamente eu tenho que ter na saída de cada filtro ou após a mistura da água filtrada. Então imagina uma estação de tratamento de água que tenha lá 5 filtros em paralelo trabalhando, eu tenho que coletar ou de cada filtro individualmente a água filtrada, ou se não for possível coletar de um por um, quando essas águas forem misturadas, eu faço um ponto de coleta lá, uma água filtrada já, que estaria praticamente pronta para ser distribuída para o consumidor final. Então, eles sempre recomendam fazer individual, mas caso não for possível, se for comprovado o impedimento de se realizar individualmente, eu posso fazer de forma coletiva. Na saída do tratamento, olha que interessante, então eu pego depois do filtro, qual a etapa de tratamento ainda eu tenho? Dosagem de cloro, flúor e correção do pH, se for o caso. Então depois que eu faço tudo isso, tem um outro ponto de coleta nesse sistema. Um outro ponto, nos reservatórios. A gente viu lá na aula de abastecimento que a cidade vão ter vários reservatórios que vai acumulando água e vai disponibilizando água nos momentos em que meu consumo de água é maior durante o dia, né? Quando o meu consumo é maior, o reservatório esvazia. Quando o meu consumo de água da cidade é menor, meu reservatório enche. Então vocês viram isso e eu tenho que ter um ponto de amostragem de qualidade de água lá nesses reservatórios. Um outro ponto é na rede de distribuição. Então lá no finalzinho, quando a água começa a ser distribuída, normalmente nas pontas mais distantes, que são os locais onde tem o risco maior de contaminação, né? Quanto mais longe eu estou da minha estação de tratamento, teoricamente eu tenho mais risco de contaminação pela própria distância da rede que vai ter que transportar essa água. Então eu tenho que ter ponto de amostragem ali também. E ponto na captação, que é onde eu faço a captação de água bruta para o tratamento. É um ponto que tem que ser monitorado para evitar coletar ali águas que tenham resíduos, enfim, possam ter problemas lá na hora de ser realizado o tratamento. Tá ok? Bom, então seguindo o nosso sistema aqui, a gente vai já para o artigo 19, que compete à Secretaria de Saúde dos municípios. Então, o que compete à Secretaria de Saúde? De repente, de novo, nós gestores não estamos na parte ambiental, não estamos na empresa de saneamento, mas estamos na Secretaria de Saúde. Então, o que cabe aos agentes que estão na Secretaria de Saúde? Coordenar e executar no âmbito municipal as ações de laboratórios sob sua competência necessária para a vigilância da qualidade da água, de forma articulada com os laboratórios de saúde pública da rede nacional. Olha que interessante. Então, a Secretaria de Saúde elas têm que ficar atenta com essa questão laboratorial, aonde essa minha análise vai ser feita para garantir uma qualidade boa, para eu não ter ali contaminação ou, ao contrário, né? Às vezes eu subestimo, eu acho que não tem nada pela uma análise mal feita, mas quando na prática é uma água que pode estar contaminada. Então, a Secretaria de Saúde ela tem essa primeira competência. Uma segunda, indicar para as secretarias de saúde do Estado outros laboratórios referências municipal para operacionalização das análises de vigilância da qualidade da água. Então, cabe também indicar ao Estado outras formas que eu posso fazer essa análise, outros laboratórios que eu consiga fazer essas análises também. Então, só relacionado a essa questão laboratorial, porque não é qualquer laboratório que serve como parecer final de uma água potável, tá? Então a gente tem que ter laboratórios credenciados, ele deve seguir um monte de requisitos para garantir esse credenciamento. Então cabe à Secretaria de Saúde coordenar essa questão referente aos laboratórios onde são feitas as análises, tá? Bom, então, ainda seguindo nessa parte de laboratórios, temos aqui no artigo 20 a seguinte fala, né, que as análises laboratoriais para controle da qualidade da água para o consumo humano podem ser realizadas em laboratório próprio, ou seja, eu posso ter lá dentro da minha empresa de saneamento um laboratório próprio que vai fazer essa análise. Eu posso usar laboratórios conveniados, ou seja, de repente o meu órgão lá não tem, mas eu tenho um outro órgão no município que faça análise, ou na área da saúde mesmo, um laboratório bioquímico que eu consiga ter essas análises de forma com qualidade, que eu possa fazer lá. Então, existe essa possibilidade. Ou eu posso contratar também uma empresa, aí eu contrato um laboratório externo que vai fazer essa análise, desde que, é claro, comprovem a existência de boas práticas, conforme as normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, da Anvisa e demais normas né, relacionadas. Tudo com relação à gestão da qualidade, conforme os requisitos também estabelecidos em norma. Essa NBR aí eu estabeleci para vocês, certo?
Então, não serve qualquer laboratório. Então já fica de cara aí para o gestor, não, eu vou monitorar meu município aqui num laboratório aqui sei lá, de uma universidade, mas ele é credenciado, ele tem toda essa certificação. Se tiver, ok. Se não tiver, eu tenho que buscar órgãos adequados, laboratórios adequados, certo? Bom, e aí, quando a gente vai nessa questão de laboratório relacionada à qualidade de água, eu tenho que seguir basicamente as normas referentes às análises propriamente ditas. Então, como que eu faço uma análise de DBO, uma análise de nitrato, como eu faço uma análise de pH? Tudo isso existem referências normativas, todas essas estabelecidas aqui pela OMS, pela ISO, posso ser estabelecido também pela essa APA aqui, que é uma bibliografia bem rica, que descreve basicamente como é que eu faço as análises de quase todos os compostos aí que a gente possa monitorar na questão ambiental, de qualidade de água. Então, essas normas elas vão falar a metodologia que a gente pode utilizar para fazer esse monitoramento. Vamos supor, tem uma água lá, como é que eu defino se tem cloro nela? Eu vou lá e cheiro e vejo se ela tem cheiro de cloro. Não, eu tenho que fazer alguma coisa para medir esse cloro. Como é que eu meço cloro em água? Bom, eu vou nessas metodologias e verifico. Para medir cloro, eu tenho que usar esse reagente, misturo com esse, vai gerar uma cor. Essa cor eu ponho no equipamento, ela mede a absorvância dessa cor e me dá um resultado em que eu coloco numa curva e essa curva me dá a concentração do meu reagente no cloro, no caso. Então, assim, a gente tem que ficar sempre atento a essas situações referentes às metodologias usadas nos laboratórios. Tem que estar dentro dessas estabelecidas aí. E aí fala dos limites de quantificação, os limites de detecção, deve ser todos esses inseridos de acordo com o que essa portaria exige da gente também. E o último ponto fala que outras normativas, outras metodologias que não estejam relacionadas podem ser utilizadas. Vamos supor que um laboratório de uma universidade nacional ou internacional descubra uma outra técnica mais precisa para determinar nitrato na água. Não são nenhuma dessas técnicas aqui, é uma nova. Eu posso adotar? Posso, desde que seja devidamente validada, registrada, que tenha sido publicada numa revista de alto impacto, eu posso pegar, então, essa metodologia e aplicar na minha análise. Muito bem. Com relação à distribuição dessa água e a minha preocupação com a qualidade dela. Olha que interessante. Então, a gente acha que é só lá na estação, coloca os reagentes, cloro e distribuo e eu não preciso mais me preocupar? De forma alguma. Então aqui no artigo 23 fala que o sistema de abastecimento coletivos ou individual, ou soluções, né, coletivas, alternativas e tal, devem contar com um técnico habilitado e responsável pela operação, com respectiva anotação de responsabilidade técnica expedida pelo conselho de classe. Por exemplo, cabe a nós, gestores, verificar as nossas competências, nossas atribuições, junto ao órgão responsável pela nossa classe, né, pela classe dos gestores, e verificar, então, essa habilidade referente a ser o responsável pela operação. De repente, um gestor ambiental não vai ter essa habilidade, de repente você vai ser uma coisa mais do engenheiro sanitário, engenheiro ambiental, engenheiro civil, mas temos que verificar a nossa competência como gestor, como que faz para atuar ali nesse sistema e quais são as responsabilidades que a gente pode assumir como gestor ambiental. Então, falei para vocês também que toda água para consumo humano fornecida coletivamente deverá passar por processo de desinfecção, ou seja, pode ser água de mina, água super limpa, água que vem de um poço. Sempre que eu vou fazer distribuição para uso coletivo, eu tenho que adicionar um desinfectante, na maioria das vezes cloro, tá? Mantendo sempre residuais mínimos, ou seja, concentrações mínimas na rede para garantir que quando essa água chegar lá no final, eu ainda vou ter o mínimo de cloro que vai gerar a desinfecção, se caso houver uma contaminação. Já falamos com isso na aula passada, então só estou passando para vocês que isso também está na norma, também está na legislação aí que define como é que eu monitoro a qualidade dessas águas, certo? Fala também que todas as águas provenientes de manancial superficial, ou seja, água que vem de rios, lagos, córregos, devem ser submetidas a processo de filtração. Isso é uma coisa interessante que eu verifiquei lá no fórum da última aula, que muitos municípios aí que utilizam de filtração direto com uma água mais limpa, que pega direto do rio, tem tudo, às vezes não tem todas as etapas, né? Floculação, coagulação, mas a filtração tem. Então, tá aí por conta disso, por conta que é obrigatório você ter a filtração e a desinfecção.
Continuando, a gente pode verificar aqui também que no artigo 25, olha que interessante que fala, ó, a rede de distribuição de água, ou seja, a tubulação que leva água para nossa residência, deve ser operada sempre com pressão positiva em toda a extensão. O que é pressão positiva? É quando a água dentro dessa tubulação está pressurizada. Então, se eu faço um furo, vai jorrar água. Isso quer dizer que minha tubulação está com pressão lá dentro. Quando que eu não tenho pressão dentro dessa tubulação? Quando falta água. E aí é um problema quando em alguma cidade tem racionamento de água. E às vezes a água, durante a madrugada tem água, mas da meio-dia falta água. Eu abro a torneira e não sai água. Isso gera uma pressão negativa na rede. E quando eu tenho pressão negativa, o que acontece? É o contrário, né? Ao invés do tubo estar pressurizado, ele está puxando coisas que não tem dentro dele. Então você abre e não sai água porque não tem nada. Isso pode ocorrer uma contaminação dessa tubulação que está enterrada no solo, do solo para dentro da rede. Então por isso que a norma fala que você tem que garantir sempre uma pressão positiva durante toda a extensão. E é por isso que locais onde eu tenho racionamento, ou seja, momentos tem água, momentos não tem água, é muito ruim para o processo de distribuição de água. Isso está escrito no item 2, né? Regularidade de fornecimento evitando situações de paralisação. Isso garante uma melhoria na qualidade dessa água. Então você vê o tema da nossa água, da nossa aula é qualidade, e a gente está falando aqui de pressão em rede, porque isso altera a qualidade. Se eu tiver um problema de interrupção ou pressão negativa na rede. O terceiro item fala de práticas de desinfecção das tubulações e eventuais trocas em suas seções. Ou seja, vou dar uma manutenção, vou trocar um trecho da rede, eu tenho que obrigatoriamente fazer uma desinfecção desse trecho, porque vai ser um local que eu vou abrir, vai ter contato com o solo, então eu tenho que fazer uma desinfecção dessa região. Tá? Artigo 26. A instalação hidráulica predial, ou seja, quando eu ligo minha rede de água que passa na rua, na minha casa, no meu prédio, nas casas que eu moro, não poderá também ser alimentado por outras fontes. Isso é muito interessante. Tem muito isso, pessoal, pelo Brasil inteiro, que é, na minha casa eu pego água da rua, mas tem uma mina ali perto, eu desvio um pouquinho de água dessa mina e misturo ali entre a minha casa. Isso não pode. Isso altera a qualidade da sua água. E você pode estar sofrendo uma contaminação ali sem saber. Por mais que a água ela é de uma mina, por exemplo, a gente nunca sabe quem que passou nessa mina durante a noite, se algum animal morreu lá próximo a essa mina que pode ter contaminado essa água. Enfim, acaba sendo uma água não potável. Por mais que ela seja limpa, ela não garante padrão de potabilidade. Então é sempre importante a gente ter que deixar isso bem claro pra gente, tá? Bom, aí falando já, chegando nos finalmente aí da nossa aula, que é relacionado ao padrão de potabilidade. Então, o padrão de potabilidade, acredito que a Renata já tenha passado para vocês, vocês já tenham até realizado exercício sobre isso. Ela deve estar em conformidade com o padrão microbiológico, conforme disposto no anexo 1 a 8 e demais disposição desse anexo. Então, tem que ser detectada no controle da qualidade da água, né? Quando forem detectadas amostras com resultado positivo para coliformes, mesmo em ensaios presuntivos, ações corretivas devem ser adotadas pelo responsável, fazendo novas amostras em outros dias, né? E em dias sucessivos até que eu verifique que não tem mais esse coliforme lá presente. Então o que quer dizer? Às vezes estou fazendo só monitoramento, não é nenhuma análise que eu tenho que ter um laboratório credenciado com as rotinas obrigatórias que eu tenho. Não, é uma rotina só interna do gestor do sistema de abastecimento. E um ponto eu vou lá e coleto e tem coliformes. Se tem coliformes, eu paro tudo, começo a coletar com mais frequência, paro de distribuir aquela água desse trecho até não obter mais coliforme nessa minha amostra de água. Isso é muito interessante porque para eu garantir o padrão de potabilidade, eu tenho que seguir todos esses critérios aí de monitoramento, de análise, garantindo que a água não tenha problema de contaminação. Bom, o que mais que a gente tem relacionado a esse monitoramento, tá? Bom, para garantir a qualidade microbiológica da água, em complementação às exigências relativas aos indicadores microbiológicos, deve ser atendido o padrão de turbidez expresso no anexo 2. Por que turbidez é tão importante, pessoal? A turbidez acaba sendo partículas sólidas que tem na minha água. E quando às vezes eu tenho uma partícula sólida, eu posso ter um micro-organismo morando nessa minha partícula sólida ali que passa pelo meu filtro, por exemplo. Às vezes passou no filtro, mas é só um resquício de argila, algum arenito que passou, mas eu posso ter ali
uma comunidade de micro-organismos que estão alojadas nessa partícula. E quando eu meço isso e coloco um agente desinfectante, às vezes ele nem é tão eficiente. O cloro ele não consegue desinfectar lá dentro dessa partícula de sólidos onde estão os meus micro-organismos. E quando essa partícula passa e vai para a distribuição, eu posso ter uma contaminação. Então é por isso que eles batem no pé também de garantir sempre uma turbidez bem baixinha para garantir que essa água ela não vai ocorrer a presença desses micro-organismos que podem estar associados a essa maior turbidez. Então ela fala o seguinte, ó, entre os 5% dos valores permitidos de turbidez superiores aos valores máximos permitidos para a água subterrânea, pós-detecção do limite máximo para qualquer amostra é de 5. Então você vai ver, quando a gente faz monitoramento lá, não são 100% das amostras que dá dentro. Tem que ser 95%, 99%. Mas isso tem um limite. Nunca, em nenhum desses pontos, a turbidez pode dar maior que 5. Em toda a extensão da rede de distribuição, reservatório e rede ou ponto de consumo, deverá atender um valor máximo permitido de turbidez de 5. De novo, a água distribuiu, chegou na minha casa, foi lá, o órgão ambiental coleta e mede. A turbidez não pode dar maior que 5. Isso é o máximo que ela pode dar, mesmo que ela atenda todos os outros parâmetros, esse é um parâmetro-chave ali no sistema. Bom, o atendimento do percentual de aceitação do limite de turbidez, expresso no anexo 2, deve ser verificado mensalmente com base nas amostras coletadas do efluente individual de cada unidade de filtração, no mínimo semanalmente para pós-desinfecção de água subterrânea, no mínimo diariamente para filtração lenta e a cada 2 horas para filtração rápida ou filtração em membranas. Tudo isso, de novo, a norma estabelece para a gente. Não adianta eu, como gestor do sistema de abastecimento de água, fazer diferente. Não, porque a norma ela pede. Eu tenho que fazer, para atender o anexo 2, eu tenho que verificar com base nas amostras coletadas em cada filtração, uma vez por semana, pós-infecção diariamente, na filtração lenta a cada 2 horas, filtração lenta, né, diariamente, e filtração rápida a cada 2 horas. Então a estação de tratamento de água ela é viva. Você vê que o pessoal opera ela 24 horas por dia, garantindo os padrões aí de potabilidade. Caso seja comprovado o impedimento da realização de monitoramento individual de cada unidade filtrante, poderá ser realizado o monitoramento da mistura do efluente dos filtros. Já falamos sobre isso, é quando cada filtro individual tem que coletar uma amostra e analisar. Se isso não for possível pelo próprio custo das análises, eu posso juntar tudo isso e fazer uma análise só. Bom, temos também a questão da desinfecção na estação de tratamento de água. Já falamos isso na aula passada, mas agora especificando diretamente do que a portaria fala para a gente, que é o seguinte, ó, artigo 32. É obrigatório a manutenção de no mínimo 0,2 de cloro residual livre ou 2 mg por litro de cloro residual combinado ou de 0,2 mg por litro de dióxido de cloro em toda a extensão do sistema de distribuição de água, reservatório, rede e pontos de consumo. Ou seja, em toda a minha rede tem que ter cloro residual. Eu não posso dosar cloro lá na ETA e quando chegar na minha casa a água está sem cloro. É por isso que às vezes ela chega com cloro, com gosto, com odor maior de cloro, porque esse residual tem que estar lá. Aí ele fala daquelas outras formas de desinfecção que a gente comentou até na outra aula. No caso do uso de ozônio, radiação ultravioleta como desinfectante, mesmo eu adotando essas técnicas, deverá ser adicionado cloro ou dióxido de cloro de forma a manter o mínimo residual do sistema de acordo com o artigo 32. Ou seja, não adianta, tá? Na minha estação eu vou usar ozônio para desinfectar. Tudo bem, mas você vai ter que dosar cloro também para gerar um residual, porque nem o ozônio nem a ultravioleta gera um residual que fica ali no líquido e vai até a nossa residência. Bom, para a gente finalizar então essa aula, e depois vocês tiverem dúvidas, procurar um material mais... não procurar o material, mas ler com maior detalhe essa normativa, ir lá nos anexos e ler todo ele, a gente fala o seguinte, que no artigo 42, que os responsáveis por sistema de abastecimento aí devem analisar pelo menos uma amostra semestral de água bruta em cada ponto de captação, vista uma gestão preventiva de risco. Ou seja, eu tenho que garantir que além do meu tratamento ser bom, o ponto onde eu estou coletando tem que ser bom também. Isso é garantir qualidade de água no ponto de captação. E aí, por último, como o nosso público aqui é muito diverso, de diversas partes do país, a gente tem algumas normas específicas que, de repente, na região que você está, pode ser que seja diferente, e fala no artigo 45 para populações residentes em áreas indígenas
e povos e comunidades tradicionais, o plano de amostragem para o controle da qualidade deverá ser elaborado de acordo com as diretrizes específicas aplicáveis a cada situação. Ou seja, se eu estou numa comunidade tradicional, numa região diferente, de uma área indígena, isso pode ser mudado. Então, de repente, outros órgãos ambientais mais específicos para essa área, referentes a essas populações, eles devem ter normativas mais específicas referentes a essa qualidade dessa água. Muito bem? Então, nessa aula, encerramos com esse assunto e vou deixar o material para vocês lá no Moodle, com indicação de leitura também. Agradeço e até a próxima.